Jogão no Maracanã, Fluminense e Atlético Mineiro. Quem vai jogar? Samuel Xavier vai voltar ou continua o Guga? Thiago Silva joga, ele que estava com dores musculares? Qual vai ser a escalação do Fluminense? Quem é freguês de quem? Tudo isso a gente vê agora. Fala galera, saudações tricolores, tudo bem com vocês? O Fluminense volta a campo nesse sábado, 18h30, no Maracanã, contra o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro. Depois do empate frustrante, irritante, insuportável, né, lá em Recife contra o Sport, onde mais uma vez entra Soteldo, a gente toma gol, o Fluminense precisa vencer o Atlético. Precisa vencer o Atlético para continuar longe do Z4, porque ainda não temos os 45 pontos, o número mágico. Precisa vencer o Atlético porque é um time grande que precisa vencer sempre. Precisa vencer o Atlético para tentar se aproximar do G6, que garante vaga na Libertadores, pelo Campeonato Brasileiro. Há uma chance enorme da final da Libertadores ser brasileira, entre quem dera fosse Fluminense, Flamengo e Palmeiras, e isso abriria mais uma vaga, iríamos para o G7, e quem sabe o Atlético, mas o Atlético está mal posicionado na tabela do Campeonato Brasileiro, se a ganhar a Sul-Americana não vai abrir o G8, né, vai o Atlético para a Libertadores do ano que vem. Então, pelo Campeonato Brasileiro, acho que nós teremos um G7, G8, talvez se o Fluminense ou o Cruzeiro ganharem a Copa do Brasil, né, se a final for Fluminense-Cruzeiro, vai abrir um G8 aí, mas de toda forma, pelo Campeonato Brasileiro, nesse momento é um G6. Né? Então o Fluminense se aproximaria um pouquinho do G6, não está tão longe, tem jogos a menos, mas precisa vencer. Não pode colocar Soteldo em campo, é insuportável. Né? Eu vi uma entrevista no BarbaCast do Dezão, do Sentimento Tricolor, e ele falando, né, que do detalhe do contrato que muita gente não sabe, né, que o Fluminense pagou 30 milhões para o Soteldo, mas se não conseguir vender até o final do ano que vem, tem que pagar mais 10. Dezão, eu ouvi pior que isso ainda, eu ouvi dizer que tem que pagar mais 30, né, se não vender até o final do ano que vem. Então, é um jogador que, se você somar salários, que segundo o Dezão gira em torno de R$ 1.200.000 por mês por Soteldo. Se botar as notinhas de 100 empilhada, fica maior que o Soteldo, fica mais alta que o Soteldo, né? Para ele entrar, e toda vez que ele entra a gente toma gol. Porque o time passa a ficar com um a menos. Às vezes 2 a menos, dependendo de quem entrou também. Né? Mas ele certamente é um a menos. É um jogador que não entrega nada desde 2021. Sabe? Um jogador fraco, um jogador que só tem uma jogada, um jogador que não acrescenta absolutamente nada, e só na cabeça do Mário Bittencourt para gastar 30 milhões com o Soteldo. E é meio assim no futebol brasileiro. Né? O time não quer o jogador, chama o Mário Bittencourt que ele compra, e ele vai lá e compra. Né? E ele vai lá e contrata. Foi assim que ele contratou um monte de baranga, né, ao longo desses 6 anos que ele está no poder. Né? E numa arrogância de que fez grandes contratações, até fez. O Arias, por exemplo, é uma grande contratação, Lúcio Acosta é uma grande contratação, Lescano e Lavega são grandes contratações que não jogam. Né? Deve ter alguma coisa interna ali que proíbe os técnicos de escalarem o Lescano e o Lavega. Né? E se o Zubeldia está se submetendo a isso, se isso realmente acontece e o Zubeldia está se submetendo, já perde completamente o meu apoio, porque vai ser mais um técnico frouxo à frente do Fluminense. Mas para vencer o Atlético no Maracanã, e certamente com um público ridículo, e tem que ser ridículo mesmo, porque essa diretoria merece. Agora, quem for ao Maracanã tem que mandar o Mário Bittencourt tomar caju o jogo inteiro. Né? O time provável do Fluminense, segundo o GE, é Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas e René, Martinelli, Hércules e Lúcio Acosta, Serna, Cano e Canóbio. Né? Já é muito melhor do que aquilo que Renato Gaúcho vinha escalando, né? Com 3 volantes, né? Aquele cagaço todo de perder jogo, e com Everaldo titular. Né? Então a gente já tem uma melhora aí. A Costa é titular, e eu acho que agora ele é titular absoluto. Mesmo quando o Ganso voltar, eu acho que a Costa dá mais velocidade ao jogo. Né? O Ganso é o cara do passe genial, mas o Acosta eu acho que dá mais velocidade ao jogo. E o Cano, o Cano não está numa grande fase. Meu irmão, precisa criar jogada para o Cano. Se você criar 10 jogadas para o Cano e 10 jogadas para o Everaldo vai concluir umas 2, o Cano possivelmente vai concluir as 10, e das 10 ele vai fazer uns 3, 4 gols. É isso. É jogador de um toque só, sempre foi e sempre vai ser. Só que aí o cara se machuca, não faz gol, vai para o banco, aí todo tem que aposentar.
Pô, o torcedor, não só do Fluminense, cara, as redes sociais emburreceram as pessoas de uma forma inacreditável. Né? E aí certamente vai vir algum Zé Ruela xingar aqui nos comentários. Pode xingar, mas valeu pelo engajamento. Né? E aproveita e vai tomar naquele lugar também. Então esse deve ser o time do Fluminense. O Atlético vem com um técnico novo, o maluco do Sampaoli, né? Demitiram lá o Cuca, que alguns trôpegos queriam no Fluminense. E melhorou, o Atlético está jogando um futebol um pouco melhor do que jogava com o Cuca. Não é nada absurdo, mas melhorou. E o Fluminense também melhorou. Vai ser um jogo difícil, não vai ser um jogo fácil, absolutamente. O Fluminense precisa marcar bem, ter muito cuidado com os chutes de fora da área do Hulk, com a velocidade do Rony. Não sei se o Scarpa joga. Se o Scarpa jogar, tem que ter muito cuidado com os lançamentos do Scarpa, porque é um jogador que já não é mais aquele jogador de outrora, mas é um jogador que consegue enfiar boas bolas, chuta bem de fora da área, então o Fluminense tem que tomar cuidado. O time do Atlético, achei aqui, deve ser Everson, Ivan Romão, Júnior Alonso e Vitor Hugo, 3 zagueiros, Scarpa, Lanfranco, Igor Gomes e Arana, 4 no meio campo, Arana ou Caio Paulista, Bernard ou Renier, Rony e Hulk. Né? Então o Scarpa joga, tem a velocidade do Rony, o chute forte do Hulk, o Bernard, que Bernard é esse, é uma incógnita, o Arana tem parecido um ex-jogador em atividade, mas sabe jogar, então o Fluminense tem que ter muito cuidado, o Fluminense precisa marcar muito bem, o Fluminense precisa sair muito bem pro ataque, com velocidade, com o Lúcio Acosta armando as jogadas e colocando o Serna e o Canóbio em velocidade para servir ao Cano, para o Cano poder fazer os gols. Esse é o Fluminense que tem que ser. E tem uma mudança que o Zubeldia já fez e que eu bato palmas, porque antes eu sempre reclamei, Serna e Canóbio voltavam para ser auxiliares dos laterais. Tanto que o gol que o Fluminense tomou do Sport, o gol do segundo empate, do 2-2, o Samuel está lá dentro como se fosse um zagueiro, e ele não é, ele é lateral, ele tinha que estar mais afastado. E aí a bola sobra lá para o Luan Cândido que faz o gol. Então, o que o Zubeldia fez? Não, vocês não voltam mais para serem auxiliares de lateral, vocês formam a segunda linha de 4, que vai auxiliar de alguma maneira na marcação e auxiliam os laterais, mas não agindo e atuando como se fossem laterais na marcação. Estão ali na segunda linha de 4, linhas mais próximas, e tomamos a bola. Esses dois saem para puxar o contra-ataque, com o Lúcio fazendo a armação de jogada, o Martinelli ou o Hércules se revezando, chegando para tocar a bola. Agora, isso leva tempo para poder funcionar, uma vez que o Fluminense jogava, ou melhor, não jogava de outra forma com o Renato Gaúcho. Na história do confronto são 108 jogos, o Fluminense tem 33 vitórias, são 31 empates e 44 derrotas. O Fluminense fez 151 gols e sofreu 168. São 40% apenas de aproveitamento contra o Atlético Mineiro. E nos últimos 12 jogos, o Fluminense perdeu 7, ganhou 3 e empatou 2. Os últimos 2 jogos, tem 2 jogos que o Fluminense só perde para o Atlético Mineiro. Aquela vergonha protagonizada por Mano Menezes na Libertadores, lá na Arena MRV, perdemos por 2-0 e fomos eliminados, depois de termos ganho por 1-0 no Maracanã. E uma outra vergonha, que o Fluminense ficou tomando bola alta, bola alta, bola alta, bola alta, jogo 2-2 e tomamos o terceiro gol no finalzinho, como tem sido recorrente nesse ano de 2025. O Fluminense tomar gol no final. Então perdemos por 3-2. É hora da gente vencer, não só pelo retrospecto, mas pela tabela, pela honra, pelo ego, pela alegria de ser tricolor que essa gestão tem tirado de muita gente. Então é hora desse time jogar bola, enfrentar o Atlético, partir para dentro do Atlético, ter os cuidados defensivos que tem que ter, que o Atlético tem um bom time, mas vencer o Atlético Mineiro, chegar aos 38 pontos, se aproximar do G6, se aproximar do número mágico de 45 pontos, que isso vai dar uma grande tranquilidade, sobretudo para a Copa do Brasil, onde nós estamos na semifinal, beleza? Então é isso, galera, lugar de tricolor do Rio e Grande Rio é no Maracanã, mas se você falar, tô de saco cheio do Fluminense, tô de saco cheio do Mário Bittencourt, não vou, eu super vou entender, embora isso seja ruim para o clube, e não para o Mário não faz diferença nenhuma, ele só pensa em ser CEO da SAF, eu super vou entender, mas lugar de tricolor do Rio e Grande Rio é no Maracanã, para ver, quem sabe, tomara que não tenha outra paçocada e o Fluminense consiga uma grande vitória. Um grande beijo, um grande abraço, tchau, tchau.